Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Laboratório EAD. Meu nome é Ícaro Queiroz, sou diretor da conta EdTech e hoje a gente vai falar aqui sobre um instrumento avaliativo. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu queria pedir para você curtir esse vídeo. Curta esse vídeo, ative o sininho de notificação e passe esse link aí para o máximo de colegas aí da nossa profissão que você puder. Isso vai ajudar bastante aqui o canal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é mostrar o que é um instrumento avaliativo, né? O instrumento avaliativo, ele é a Bíblia, né? Ele é ali o manual de instrução, se você quiser, se a sua instituição quiser credenciar, né? Ela quiser se credenciar como instituição de ensino, ou se você quiser autorizar novos cursos, né? Então, lembrando ali como que é o processo. Se você for trabalhar com ensino superior, com graduação, o primeiro ponto ali que você precisa é credenciar a sua instituição. Você credencia ela para o presencial, credencia ela para o EAD, tá? Então existe um instrumento só para isso, para credenciar a sua instituição. Depois que você credenciou a sua instituição, aí você tem que autorizar os cursos, né? Então, por exemplo, você tem que pedir um curso lá de letras, você vai pedir um curso de administração, ciências contábeis, então é outro instrumento. Então, tem um outro instrumento para solicitação de curso, para autorização de curso, né? Que esse segundo serve tanto para autorização do curso, depois de 2 anos ali para o reconhecimento e quando é o caso ali para renovação do reconhecimento, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho deles ali. Eu vou iniciar falando sobre o instrumento para credenciamento de instituições, tá? Vai aparecer aqui na tela para vocês, o instrumento para credenciamento é esse verdinho aí que vocês estão vendo, né? Então ele tem essa capa aí que está aparecendo aí para vocês, e aí ele é como eu falei, é o manual de instrução do que você precisa para credenciar a sua instituição, tá? Então vamos lá, ele é dividido em 5 eixos, tá? Então vamos lembrar que a gente está falando aqui primeiro de credenciamento institucional. A gente está falando do credenciamento da faculdade, tá? Não do curso. Então, o instrumento para credenciamento, ele é dividido ali em 5 eixos, tá? O primeiro eixo é o planejamento e a avaliação institucional. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. O segundo é sobre o desenvolvimento institucional, tá? O terceiro é sobre as políticas acadêmicas, o quarto sobre as políticas de gestão e o quinto e último ele fala sobre a infraestrutura. Então vamos lá. Se você vai credenciar a sua instituição, se o MEC vai fazer a visita em loco, ele vai avaliar esses 5 eixos, tá? E aí é aquilo, esses 5 eixos, eles são classificados em nota 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Cada um deles vai ter uma nota 1, 2, 3, 4, 5. Cada eixo desse vai ter alguns indicadores. Então, tem uns que tem 10 indicadores, tem um que tem 5 indicadores, tem um que tem 12 indicadores. E é a soma da pontuação que você tira em cada um desses indicadores que vai falar a sua nota final, né? Então, na sua nota final, se você tirar 1 e 2, você não está credenciado. Se você tirar 3, 4, 5, você está credenciado, tá? Então, é a soma das notas aí, que vai de 1 a 5, de cada um desses indicadores que vai dar a nota final. Então, vamos falar um pouquinho de eixo por eixo, tá? O primeiro eixo, como eu falei para vocês, é o planejamento e a avaliação institucional. O que ela fala? Fala principalmente da avaliação da instituição, da autoavaliação. E aí, quem conhece um pouco de educação à distância, sabe que a autoavaliação é principalmente a CPA, né? Então, a CPA é a Comissão Própria de Avaliação. O que ela vai fazer? Ela é um formulário, né, que o aluno... A gente tem vídeos aqui, tá, sobre CPA, vocês podem procurar aqui no canal. Mas a CPA vai ser aquele núcleo onde o aluno e a comunidade acadêmica avaliam a instituição. Então, vai ter um formulário, professor, corpo técnico, discentes, docentes vão avaliar a instituição. Aquela avaliação ela vai gerar ali um relatório, que é chamado de relato institucional, e a gente vai saber como que está o clima ali na instituição, né? Se, às vezes, a partir desses relatórios a gente sabe que precisa reformar uma biblioteca, precisa comprar mais livros, precisa comprar mais computadores, tá? Então, esse primeiro item aí que eu falei para vocês, né, que é o planejamento e a avaliação institucional, ela fala principalmente da CPA, da autoavaliação. O segundo item que é colocado aqui no instrumento avaliativo é o desenvolvimento institucional, tá? O desenvolvimento institucional vai falar sobre
como a instituição ela pensa em se desenvolver, né? Como que a faculdade está se desenvolvendo. Então, vão ter fatores aqui como, por exemplo, missão, visão e valores, né? Então, ali no documento de PDI vai estar descrito qual que é a missão da instituição, qual que é a visão, onde aquela instituição quer chegar, quais são os valores dela, qual o impacto que aquela instituição ela quer trazer ali para aquela comunidade, tá? Então, isso aí é dentro desse item aí. O PDI também é avaliado aqui nesse segundo eixo, né? O PDI, todo mundo sabe, é um documento ali, um documento bem estruturado, bem robusto, que vai falar todo o planejamento da instituição. Ele vale 5 anos, né? Um quinquênio. Então, é tudo que a instituição planeja ali dentro daquele quinquênio, né? Então, o PDI também, as políticas de extensão, as políticas de pesquisa, né? Então, toda essa estrutura é avaliada aí nesse segundo eixo que a gente falou aí, que é o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento da instituição. O terceiro eixo que é avaliado são as políticas acadêmicas, tá? Esse também é um tema bem importante. Então, as políticas acadêmicas, a gente vai pensar quais são as políticas que a instituição, desculpe, tem para o EAD, né, que é a educação à distância, o que ela está pensando de estruturação da educação à distância, o que ela está pensando ali da extensão, né? Então, o que a instituição ela trabalha no que diz respeito à extensão. A produção acadêmica também vai ser colocada aqui. Então, se você tem iniciação científica, projetos dos professores, publicações, né? Então, toda essa estrutura ela vai ser avaliada aí nesse terceiro eixo. E, lógico, deixando claro, não adianta só falar, né? A gente sabe que na visita em loco, a gente tem as provas documentais e as provas testemunhais. As testemunhais é o que você fala, que a instituição está fazendo nesses âmbitos aí, e as documentais é aqueles documentos que vão comprovar isso daí, tá bom? Indo para o quarto eixo, a gente fala sobre as políticas de gestão. Quarto eixo é muito importante porque o Ministério da Educação quer saber sobre a saúde financeira da instituição, né? Então, a instituição que planeja ali oferecer curso, que planeja existir, ela tem que ter uma saúde financeira bem estruturada. Quem é o mantenedor daquela instituição? Né? Quem é que vai manter financeiramente aquela instituição, tá? Então, esse quarto eixo fala um pouquinho sobre saúde financeira, sobre a capacitação dos professores, né? Como que a instituição de ensino, ela tem um plano ali de capacitar aqueles professores. Ela oferece ali possibilidades do professor querer ser de forma horizontal e também de forma vertical. Ela oferece oportunidade do professor viajar para fazer intercâmbio, do professor participar de oficinas para estar ali evoluindo como docente daquela instituição, né? Então, esse quarto ponto aí, que é as políticas de gestão, envolvem o que a instituição pensa sobre essa questão, qual que é a gestão daquela instituição e principalmente esse ponto que eu coloquei aí da saúde financeira, tá? O quinto e último ponto vai falar sobre a infraestrutura, tá? E aí o que seria a infraestrutura? A infraestrutura, como o nome diz, é o parque tecnológico e o parque estrutural, né? Então, o Ministério da Educação vai querer saber se a sua instituição ela tem uma biblioteca, né, robusta, vai querer saber se a sua instituição tem uma sala de informática com capacidade para aquela quantidade de aluno que você está solicitando no número de vagas, vai querer saber se você tem uma área de convivência para os alunos, vai querer saber se as salas de aulas elas existem, elas têm acessibilidade. Então, a acessibilidade também é muito levada em questão aqui nesse último item, que é a infraestrutura, tá? Então, a infraestrutura é isso, saber como que está estruturada a parte física da faculdade, né? Se ela tem salas de aulas, elevadores também, né, para os alunos ali com deficiência, se ela tem espaço ali para cadeirantes. Então, toda essa estrutura desse parque, como eu falei, tecnológico, estrutural, é abordado ali nesse quinto eixo, tá? Então, é basicamente isso que eu falei, são 5 eixos. Então, por exemplo, ó, quando a gente entra aqui no eixo 1, que é o eixo aqui do planejamento e da avaliação institucional. No eixo 1, você tem, ó, vamos contar aqui, você tem 3 indicadores, tá? O item 1.1, o item 1.2 e o item 1.3. Então, são 3 indicadores. O primeiro indicador aqui é projeto de avaliação institucional, como eu falei, CPA. O segundo é autoavaliação institucional,
participação da comunidade acadêmica. E o terceiro é a autoavaliação institucional prevista na análise e divulgação dos resultados, que é aquele relato institucional que eu falei. Então vocês vejam, esse primeiro item aqui é totalmente focado em CPA. Então vão ter esses 3 indicadores. Dentro de cada um desses indicadores, a gente tem a nota 1, 2, 3, 4 e 5. E aí é ela que vai contabilizando a nota final. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse item 1.3 que eu falei aqui, que é a previsão de análise e a divulgação dos resultados. Para você ter uma nota 5, é simples, é só você ter exatamente o que está aqui, ó. No planejamento da CPA, a previsão de divulgação analítica dos resultados relativo à autoavaliação institucional e descrição de metodologias que possibilitem a apropriação de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Então, o que ele está falando? Quando é feita a CPA, existe uma forma de divulgar essa CPA para toda a comunidade consegue enxergar e entender o que está sendo proposto ali e o que foi e quais foram os resultados daquela CPA? Tá? Então, é basicamente isso, né? É como eu falei, é um manual de instrução. Se a sua instituição quiser o credenciamento, ela tem que gabaritar todo esse processo aqui, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do outro instrumento avaliativo, tá? Ele vai aparecer aí na tela para vocês aí também, que é esse instrumento aí azul, na cor azul, tá? Esse é um instrumento para cursos, tá? Então, como eu falei, primeira coisa que a gente faz, a gente solicita o credenciamento. E o segundo ponto, a gente solicita os cursos, né? A autorização dos cursos. MEC, eu posso oferecer o curso aqui de graduação em administração, eu posso oferecer o curso de pedagogia, aí o MEC vai falar, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na sua faculdade, na documentação, seguindo aqui o instrumento avaliativo e esses 3 itens. Então os 3 itens são, a primeira dimensão é a organização didático-pedagógica, a segunda é o corpo docente tutorial e a terceira é a infraestrutura, tá? Falando um pouquinho da organização didático-pedagógica, é o objetivo do curso, né? Aquele curso que você quer propor, qual que é o objetivo dele? Qual que é o impacto dele ali naquela comunidade, tá? Tem que estar descrito ali. O perfil do egresso também, tá? Qual que é o profissional que a gente quer formar no final daquele curso, né? As grades curriculares, número de vagas, né? Então, não adianta você pedir um curso ali de, sei lá, análise de desenvolvimento de sistema com 8.000 vagas. Não, você tem que ser algo que impacte baseado ali na comunidade, né? No contingente populacional daquela comunidade, tá? Então, a primeira dimensão é essa, né? Organização didático-pedagógica, que vai analisar isso daí, a estrutura do curso. A segunda é o corpo docente tutorial. O corpo docente tutorial, eles vão analisar alguns pontos. Por exemplo, qual que é a experiência dos seus professores, né? Seu professor tem experiência na área de educação à distância, no ensino básico, no ensino superior, então eles vão ver a experiência do seu professor, tá? Outro ponto que eles vão ver também é o plano de carreira. A instituição tem um plano de carreira para aquele professor, esse plano de carreira pode, como eu falei, pode ser horizontal e pode ser vertical também, mas a instituição tem um plano de carreira para esse professor? Se tem, tranquilo, vai ter nota 5 ali, normal, tá? Vai analisar o NDE também, né, que é o Núcleo Docente Estruturante, é um dos órgãos principais ali da instituição, é ele que cria o curso, ele que cria o PPC, ele que organiza ali toda a estrutura do curso, o Núcleo Docente Estruturante. Então é nesse item, nessa dimensão, que vai ser analisado também o seu NDE, né? E também o regime de trabalho do professor, se é integral, se é um regime parcial, se o professor é um CLT, se o professor é um PJ. Então, nessa segunda dimensão, são analisados esses itens aí baseados no corpo docente e o corpo tutorial também, né? O corpo docente, então, os professores, o tutorial é o tutor, né? Que a gente tem ali na instituição. Lembrando que agora, baseado no novo marco regulatório, ainda tem um terceiro ator, que seria ali o professor mediador, né? Então tem esse ponto aí também. E por fim, ali no instrumento avaliativo para cursos, a gente tem a infraestrutura, que é a mesma coisa lá do instrumento para credenciamento. Vai dar uma olhada na sala de aula, né? Se tem sala de aula suficiente para o número de vagas que você está pedindo. Vai ver se tem sala de professor em tempo integral, né? Onde o professor descansa, sala de professor de tempo parcial, sala de coordenador, espaço de convivência, acessibilidade, mapa tátil. Então, todas aquelas questões ali que envolvem a infraestrutura, tá? Então, lembrando,
O item para credenciamento institucional tem 5 itens, 5 eixos. Já o para cursos tem 3 eixos, né, que são chamados de 3 dimensões, tá? Bom, eu acho que é isso. Espero que tenha ajudado, né? Foi uma análise assim bem por cima assim, do que é um instrumento avaliativo, mas se a sua instituição de ensino ela quer ter o credenciamento do MEC, ela quer autorizar novos cursos, ela tem que passar por esse processo e o indicado é você esmiuçar ali o instrumento avaliativo, que aí não tem erro. Se você cumprir tudo que está ali no instrumento avaliativo, a sua instituição tira nota 5 e pode oferecer os cursos e ser credenciado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.